Bom dia, pessoal. Vamos continuar o capítulo 16, né? E nós vimos uma parte na aula passada. Então, hoje nós temos que ver os antropólogos que tratam e trabalham o termo cultura. Então, nós temos aqui, então, a ideia, né, já na página 162, cultura e ciência. Tá? O primeiro aqui que nós vamos trabalhar, ele vai ser um antropólogo inglês chamado Edward Taylor. Então, nós vamos pegar uma primeira perspectiva sobre o que seria a cultura para esse antropólogo. Tá? E nós vamos tentar fazer uma situação comparativa entre cada um deles. Então, a primeira definição que nós temos é a ideia seguinte. Para o Taylor, a cultura é um conjunto complexo que inclui conhecimento, crenças, artes, moral, direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então, ele vai dizer o seguinte: cultura é tudo aquilo criado, né, um conjunto de ações, de normas, de regras criadas pelos seres humanos e que são adquiridas conforme essa pessoa vive e convive em sociedade, tá? Isso vai trazer a ideia de que a cultura seria um sistema, seria um conjunto de regras, né, que se institui dentro de cada sociedade. Lembrar que você não nasce com cultura. Lembre-se do exemplo de Kaspar Hauser. Você não nasce com cultura. A cultura é algo que adquirida, certo? A ideia do quê? De que se ninguém te ensinar nada, você não é uma pessoa, não é um ser autodidata. Você pode desenvolver algumas capacidades, mas fala a questão de roupa, a questão de conhecimento, você vai ter uma grande dificuldade, certo? Então, o que que acontece? Você tem que adquirir essa cultura dentro da sociedade da qual você vai ser criada. O Taylor, ele faz parte da concepção evolucionista, tá? Então ele vai dizer o seguinte: todas as sociedades produzem cultura, porém a europeia é superior. Claro, ele é europeu, ele é inglês, do século XIX, ele vai dizer o seguinte: nós somos superiores, tá? Então ele vai dizer o seguinte: olha, vai existir, né, estágios de evolução para a cultura. Então, eu considero a cultura primitiva, a cultura tribais, como também esse conjunto de criação humana. Mas eu tenho que eu tenho estágios para a evolução dessa cultura até ela chegar ao quê? No desenvolvimento europeu que ele está vivendo. Então, ele vai dizer o seguinte, que essas culturas, elas vão ter que passar por estágios de evolução, onde elas vão desenvolver novas técnicas ou vão adaptar novos conceitos a ela, mas que o final, né, o que a ideia de cultura desenvolvida, que o principal conceito de cultura seria a cultura europeia do século XIX. Aqui no caso, então, nós temos uma tribo indígena e a concepção, talvez, que expressa a cultura europeia do final do século XIX, da Revolução Industrial, a ideia da Torre Eiffel. Contrário a isso, tá, nós temos a ideia do Franz Boas, que também é um europeu, alemão, na ideia do quê? Do culturalismo. A gente já falou do Franz Boas sobre a influência dele na obra de Gilberto Freire, tá? Na ideia de multiculturalismo. Então, qual que é a ideia do Franz Boas? Tá? Ele vai dizer o seguinte: primeiro, ele tira essa ideia estudando os esquimós. Ele vai dizer que cultura vai ser o quê? Determinavam como os grupos sociais se relacionavam entre si e estruturavam saberes cotidianos, superando as condições ambientais. Então, para o Franz Boas,
nós temos o quê? Que cada cultura, cada grupo social, ele vai criar, ele não é determinado pelo o ambiente que ele vive, mas pela cultura. Então, o que determina a forma de superar as dificuldades ambientais de cada povo, de cada sociedade, é a cultura da qual ela está inserida, tá? Então ele vai dizer o seguinte: as influências ou a forma com que o grupo social, por exemplo, a forma com que os esquimós superavam as adversidades do local onde eles viviam, que é o Círculo Polar Ártico, não tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com a cultura que esse povo criou, certo? Então ele vai dizer o seguinte: olha, é a cultura que vai influenciar diretamente a forma de, como eu posso dizer, de estruturar a vida desses seres em sociedade. O Framboesa vai dizer o seguinte, né? É justamente isso, que o ser humano é um ser adaptado às influências culturais, tá? Então ele vai dizer assim, ó, a ideia de cultura é o determinante, não etnia, raça, região geográfica. Ele vai dizer que é a cultura que faz com que cada ser, com que cada grupo, ele crie a sua forma. E o principal conceito, né, a principal ideia do pensamento de Boas é o culturalismo. Olha só, ficou até, né, o pensamento de Boas. Determinado grupo social somente pode ser compreendido por meio de suas estruturas internas, com base na dinâmica cultural impressa internamente pelo grupo, termo no plural. Então, o que ele está dizendo? Tá? Que a cultura só muda a partir do que? Das suas transformações internas. Tá? A cultura brasileira só vai mudar pelas formas ou pelas novas concepções culturais que surgem dentro da própria cultura brasileira, tá? Então eu tenho que, para conhecer uma cultura, eu tenho que estudar essa cultura de forma que particular. Eu tenho que entender essa cultura de uma forma que peculiar. Então, qual que é a ideia do Boas? Para eu falar, para eu ter um conhecimento sobre uma determinada cultura, eu tenho que conhecer essa cultura internamente. E é com o Franz Boas, né, com essa ideia de multiculturalismo, que vai quebrar aquela ideia de etnocentrismo. Né? O que é o etnocentrismo, se vocês estão lembrados? Eu não posso julgar a cultura do outro sobre a ótica da minha cultura. Tá? Então, qual é a ideia? Ele vai dizer o seguinte: ele precisa ter uma observação direta, desprovida de preconceitos em relação à cultura observada e o seu passado. Então, eu não posso colocar o julgamento da minha cultura sobre a outra e eu tenho que pensar essa cultura de forma que de forma total, mas eu tenho que entender as particularidades internas dessa cultura e mostrar como ela funciona. Contrário um pouco ao pensamento de Boas, nós temos o Malinowski, tá? O Malinowski, a ideia dele é o funcionalismo. Mas primeira coisa, o Malinowski ele vai quebrar algumas regras. Primeira coisa que ele vai quebrar com relação a isso, ele vai dizer o seguinte: a antropologia de gabinete não serve. O que é antropologia de gabinete? Para você fazer estudo só no livro. Ele vai dizer o seguinte: a antropologia real, a verdadeira antropologia, é o estudo de campo, da qual o método de pesquisa é a observação participante. O que significa isso? Ah, beleza, você quer estudar a tribo tal no interior do Amazonas? Você tem que ir lá morar com eles. Você tem que passar o tempo que for necessário para você ser incorporado a essa tribo, para você entender os ritos que essa tribo faz. Então, qual que é a ideia? Você tem que sair do seu gabinete. Você tem que ir para onde? Você tem que ir para o campo. Qual que é a sua área de pesquisa na antropologia? É tribo indígena? Então, você tem que morar com as tribos indígenas. Ah, eu vou estudar os moradores de rua. Então, você tem que ir para onde? Morar com os moradores de rua.
Então, ele vai dizer o seguinte, essa observação, né, esse método, vai permitir ao antropólogo adquirir a cultura realmente do quê? Do objeto de estudo da qual ele está estudando. E ele vai entender o seguinte, a cultura vai ser como um corpo, cujas partes dão forma e operacionalidade aos sistemas culturais. Funcionalismo. Qual que é a ideia do Malinowski? As culturas, as diferentes culturas, promovem, criam diferentes meios para suprir as mesmas necessidades. Vamos traduzir? Né? Qual que é a ideia do Malinowski, então? As sociedades, as sociedades humanas, elas sempre construíram casa da mesma forma? Não. Então, o que ele está dizendo? Para suprir a necessidade de onde morar e se proteger, as sociedades vão criar o quê? Abrigos, casas. Mas todas as casas são construídas da mesma forma? Não. A alimentação, né? Todas as sociedades humanas comem o mesmo alimento? Não. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu tenho uma funcionalidade. Eu preciso o quê? Suprir as necessidades humanas. Como? Aí cada cultura determina a sua própria, né? A ideia do quê? De como que cada cultura vai criar a sua funcionalidade para suprir o quê? Uma necessidade interna, né? Então, para ele, diferente um pouco do Boas, a ideia é o quê? Que você tem essa condição, né, funcionalista em que as influências ou a cultura ou o modo de agir só mudaria de forma o quê? Externa. Ou entrar em contato com uma outra o quê? Uma outra cultura, né? E aí você criaria esse funcionalismo através de um sistema cultural. O que seria isso? Um corpo fragmentado, nunca homogêneo, único ou imutável, mas sim o quê? Dinâmico, metamórfico e vivo. Tá? Então, veja, para ele, é necessário que haja uma funcionalidade, né? E a principal ideia do funcionalismo para ele eu tenho que suprir as necessidades básicas ou eu tenho que suprir as necessidades da sociedade, porém, essa forma de suprir a necessidade básica, suprir essas necessidades, não vão ser uniformes. Elas vão ser o quê? Diferentes de cada cultura, tá? E alguns conceitos, né, para a gente lembrar. Aculturação, isso já não é mais do Malinowski, mas pode aparecer para vocês dentro de uma prova, dentro de uma situação, para vocês resolverem. O que é a aculturação? Processo pelo qual sociedades diferentes, entrando em contato, tendem a intercambiar traços e costumes culturais. Então, quando eu entro em contato com uma outra cultura, o que eu faço? Eu pego conceitos, eu pego práticas culturais e adapto à minha sociedade. Estruturas. Relações básicas pela qual uma sociedade se organiza. A partir da estrutura, as demais relações sociais se organizam e se tornam inteligíveis. Por exemplo, a ideia da organização de trabalho, a questão das relações culturais, seja matrimônio, religião. Então, eu tenho essa ideia de estrutura. E o relativismo, tolerância e respeito em relação aos costumes e traços culturais diferentes do nosso. Então, eu vou criar a ideia do quê? De que eu tenho que pensar sempre com respeito em relação a outra cultura. Tá? Aqui, nesse ponto, a gente, então, trabalha, né, e fala sobre o funcionalismo de Malinowski. Para finalizar essa parte dos pensadores, né, dos antropólogos, nós temos o Claude Lévi-Strauss com o estruturalismo. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem só uma curiosidade, né? O Lévi-Strauss, ele passa parte da sua vida aqui no Brasil, final da década de 60, 70, estudando as tribos indígenas do Amazônia. Tá? Então, ele conhece bem a situação, ele conhece bem
as características dessa tribo, né? E uma das definições de cultura, né, o que a gente está estudando é a dele, olha. Toda cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos. No primeiro plano desses sistemas colocam-se a linguagem, as regras matrimoniais, relações econômicas, artes, ciência e religião. Então, o que ele está dizendo? Aqui eu só peguei 3 para caber no slide para que vocês possam entender. Como que eu vou entender o funcionamento de uma determinada sociedade através da cultura? Eu preciso definir, né? Eu preciso compreender as suas estruturas sociais. Linguagem, vamos pensar. Cada sociedade ela vai desenvolver uma forma de comunicação, seja ela oral, seja ela escrita, né? A nossa fala, a nossa língua, ela se modifica através dos anos, tá? Então, o que que acontece? A linguagem é um símbolo, tá? Ela é uma condição de todas as sociedades. Ah, tem sociedades que não desenvolveu a fala? Sim, mas você tem outras formas de comunicação, né? Hoje é difícil pensar em sociedades que você não tenha um sistema de comunicação de fala, tá? Economia. As sociedades desenvolveram economia? Sim. Então, o que ele está dizendo? Olha, a economia é também uma forma de eu traçar o quê? Uma questão de estrutura. Ela é uma estrutura. E, por exemplo, que nem ele pega a questão do matrimônio. Ele fala que todas as sociedades vai desenvolver o quê? Uma situação ou uma característica para a condição matrimonial, tá? Então, o que ele faz? Ele vai identificando estruturas que compõem a sociedade e ele vai o quê? Ele vai analisando cada uma delas, tá? Um exemplo, só para a gente ter uma noção, que é o que traz aqui na apostila de vocês. Quando ele fala sobre a questão de símbolos aqui, né? O que é o crucifixo para a sociedade ocidental cristã? Ela é o símbolo da representação de Cristo sendo crucificado. Para quem é católico, né, tem a questão de toda a simbologia, não só católico, mas todo o pessoal que é cristão, desculpe, as pessoas religiosas cristãs, elas veem o crucifixo como o quê? Como um símbolo da sua religião e todo o significado que essa religião traz para ele. Porém, né, o crucifixo, se você for pegar, para os romanos que crucificaram Cristo, era o quê? Era uma tortura, né? Era uma forma do quê? De um exemplo, de você punir uma pessoa e dar o exemplo para o resto das outras. Então, você tem o quê? Que cada cultura, cada sociedade vai olhar o crucifixo. Agora, pense, né, ainda no exemplo. Imagine os portugueses chegando no território onde hoje é o Brasil, com o crucifixo e a população indígena olhando para o crucifixo e não entendendo o que era, né? Eles vão ficar do tipo, olha, e aí, né? O que significa isso? Eles não conhecem, né? Então, é essa a ideia do Lévi-Strauss. Eu tenho que entender que cada sociedade ela possui estruturas que vão determinar a sua o quê? A sua concepção cultural. E através desses símbolos, né, é que eu identifico os sistemas culturais e pertencimento de determinada cultura através dos ritos. Então, por exemplo, se eu entendo o crucifixo como uma representação religiosa, eu pertenço a tal cultura, tá? Se eu entendo as relações de matrimônio de uma determinada cultura ou faço parte dela, eu estou passando por esse ritual, tá? Então, é isso que ele quer dizer, que através das estruturas em que eu posso identificar dentro de cada sociedade, eu crio ou eu analiso a cultura que ela promove. Então, esse estruturalismo tem como definição a ideia do quê? De que cada cultura redefine sua estrutura, traços comuns nas culturas humanas. Agora,
Cada grupo atribui sentidos e significados distintos à estrutura. Então, veja, você tem diferentes linguagens em diferentes grupos humanos, porém eles são comuns, tá? Ele é totalmente contra a concepção da ideia do quê? Dessa ideia evolucionista, darwinista social de selvagens e civilizados, né? Isso para ele não faz sentido, uma vez que ele trabalha essa concepção que estrutural da sociedade. Então, quando você faz isso, é somente uma condição de atribuição de sentidos. Então, para ele, essa concepção de selvagem e civilizados ela deve deixar de existir. A gente não deve empregar isso em análise de sociedades humanas, tá? O Levi-Strauss e o Malinowski são os dois mais complicados aí na lista dos antropólogos. Qualquer coisa também podem perguntar à vontade. E já no século XX, nós vamos ter o desenvolvimento da antropologia, como eu posso dizer, de uma antropologia mais urbana, né? Através da Escola de Chicago. Então, qual que é a ideia? Ao invés de ficar pesquisando somente tribos indígenas e sociedades desconhecidas, qual que vai ser a ideia aqui? Você analisar a cultura que surge em quê? Em bairros, em comunidades dentro das grandes cidades. A ideia do quê? De que como que uma influência literária, uma influência musical, uma influência artística pode criar tribos urbanas dentro de uma sociedade, né? Então, a gente fala, sei lá, os hippies, né? Então, o que seria a ideia? Então, eu vou estudar essa tribo que surge dentro de uma determinada localidade, dentro de uma determinada região, e vou estudar ela através do olhar do quê? Da antropologia, né? Isso vai surgir a ideia do quê? Da antropologia urbana, essa ideia do quê? De que como que eu vou analisar a cultura que surge em bairros ou em comunidades dentro dessa concepção antropológica, né? Então, um conceito aqui para a gente entender é que essas definições culturais, né, que surgem nessas cidades vão ser determinadas como tribos urbanas. Os roqueiros, o pessoal que curte funk, o pessoal que curte sertanejo. Então, está ligado a uma concepção de música, questão de vestimento, né, de estilo, de como que essas pessoas são caracterizadas esteticamente, né? E a concepção aqui que ele traz aqui é a ideia de contracultura do movimento hippie. Se vocês tiverem conhecimento, o movimento hippie surge na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Tem uma conotação de uma concepção anticonsumista, né? A ideia de você não abarcar nessa ideia de uma cultura do consumo, dessa indústria cultural, e também tem um apegado que do movimento que está surgindo ali do rock and roll, paz, sexo, drogas e rock and roll. Eles estão contra também a concepção da guerra do Vietnã, né? Então eles vão fazer uma pressão muito grande, um movimento contra essa guerra. Então vai ser colocado que o movimento hippie é um movimento de contracultura. Mas qual tipo de cultura? Dessa cultura de consumo de massas, tá? Bem, qualquer dúvida vocês perguntem, estou à disposição de vocês. O capítulo não é fácil, porém, né, a gente trabalha aí tranquilamente e se tiver qualquer dúvida vocês podem perguntar.